Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A indústria dos produtos de luxo é dominada por meia dúzia de empresas a nível mundial. E a maior dessas empresas é um gigante sem par, que domina atualmente 25% da cota de mercado. Este conglomerado francês é uma referência não só na Europa, mas sobretudo no mercado asiático. E hoje vamos analisar a empresa e perceber se é ou não uma boa oportunidade de investimento. Hoje analisamos a Louis Vuitton. Vamos a isso. Olá mais uma vez e como sempre alerto que este episódio reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. E se por acaso retirares valor deste episódio, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal, ajudando assim o mesmo a crescer. A Louis Vuitton é um gigante na indústria de luxo. É frequente vermos a marca associada a celebridades no mundo da moda, da televisão, do desporto, precisamente pela influência que têm os seus produtos junto daqueles que desfrutam de uma posição financeira mais folgada. Ainda assim, a empresa é muito mais do que malas ou acessórios e tem uma panóplia de marcas reconhecidas mundialmente, distribuídas por diferentes áreas de negócio. Esse negócio divide-se então em 5 segmentos, com o segmento de bebidas a ser reconhecido sobretudo pelas marcas Dom Pérignon, Moët Chandon ou Hennessy, no total de 26 marcas diferentes, um segmento de moda reconhecido obviamente pela própria marca, Louis Vuitton, mas ainda Christian Dior, Givenchy ou Kenzo, entre 14 marcas diferentes. Um segmento de perfume e cosméticos com 15 marcas no total, onde se destacam a Acqua di Parma, novamente a Christian Dior ou a Guerlain, um segmento de joalharia e relógios com 8 marcas como a Tiffany & Company, a TAG ou a Bulgari. E por fim, um segmento de venda a retalho com 5 marcas, onde a mais reconhecida em Portugal é porventura a Sephora. Logo, à partida é perceptível o imenso portfólio de produtos que vende debaixo de variedíssimas marcas, algo que foi construindo com aquisições ao longo do tempo. Essa tem sido a estratégia de crescimento e parece que tem resultado bastante bem até agora. A empresa fez mais de 79 mil milhões de euros em 2022, o que representa um crescimento de 23% face a 2021. Numa altura em que a população luta por manter o poder de compra, este tipo de resultados são absolutamente brilhantes e mostram uma forte resiliência do setor de luxo. Dos segmentos de negócio, o setor da moda é destacadamente o que gera mais receitas, seguido do setor a retalho, e é por isso também normal que seja responsável por gerar mais lucros operativos. Começa já a ser visível o tremendo crescimento dos últimos 3 anos, quando vemos que o valor de 2020 foi de apenas 8, comparando com os 21 mil milhões de euros no ano passado. Mas como foi um ano impactado pela pandemia, temos obviamente de olhar para um histórico mais abrangente para garantir uma maior fiabilidade na nossa análise. Antes disso, a procura pelos produtos da empresa vem sobretudo do mercado asiático, de onde se exclui o Japão. Este mercado é responsável por quase 1/3 da receita total da empresa e num ano onde a China esteve condicionada por confinamentos, vai ser importante perceber como se comportou o crescimento nessa região. A nível de exposição cambial, o dólar representa 30% das receitas, seguido pelo euro. Algo que é mais ou menos expectável devido ao maior poder de compra que existe nessas regiões. Uma estatística também interessante é que a empresa tem mais de 5.600 lojas, com mais de 1.000 a estarem nos Estados Unidos, mais de 1.600 na Europa e com mais de 2.300 no continente asiático. Antes de passarmos à análise do ano 2022, importa também mostrar-vos que, apesar da participação pública dos acionistas ser superior a 50%, o Grupo Arnault é quem efetivamente toma as decisões, já que detém quase 64% do poder de votação. Isto não é bom nem mau, é uma forma de manter o controle da empresa e não permitir takeovers agressivos a investidores ativistas, por exemplo. Por agora, garante estabilidade e, como vamos ver, resultados. Já tínhamos visto que a receita cresceu em 2022 face a 2021 e agora importa olhar para o comportamento
comportamento de cada segmento. O segmento das bebidas, apesar da margem operativa ligeiramente inferior, cresceu com as vendas de champanhe a mostrarem muita força. O segmento da moda também gerou mais receita, com uma margem operativa um pouco abaixo, mas aqui já é visível o impacto ou a queda da preponderância no mercado asiático. E se os segmentos anteriores têm margens bastante boas, o setor dos perfumes sofreu um pouco mais. A margem operativa é mais baixa, apenas 8,5%, e novamente o mercado asiático perdeu preponderância para o mercado dos Estados Unidos. O segmento de relógios mostra a mesma cadência do mercado asiático, embora apresente uma margem muito maior, e por fim o segmento de retalho a mostrar claramente um declínio devido aos confinamentos na China e além disso mostra também a pior margem de todas as que vimos até aqui. Bom, já vimos onde e como é que a empresa faz dinheiro. Já vimos que o ano 2022 foi um ano extraordinário, mas e no que respeita à posição financeira da empresa? Com mais de 7 mil milhões de euros em caixa, começamos com o pé direito. Com os ativos superiores aos passivos, a única preocupação acaba por ser o total da dívida. Neste balanço aparecem praticamente 20 mil milhões de euros, mas se consultarem a fundo o relatório da empresa, existem alguns leasings que também devem ser considerados, nomeadamente 15 mil milhões de euros. Assim que na realidade o total do que podemos considerar dívida é de 35 mil milhões de euros, que com um EBITDA de 24 mil milhões representa uma alavancagem muito modesta de apenas uma vez. Significa isto que se alocássemos todo o capital gerado pela empresa a pagar a dívida, bastaria um ano de operação para o fazer. E porquê é que eu menciono isto dos leasings? Porque para determinar os fluxos operativos da empresa, é preciso retirar os pagamentos todos os anos que a empresa faz, geralmente a rondar os 2 mil milhões de euros, aos 17 mil milhões de euros que já tínhamos visto. Quando subtraímos os investimentos operativos, e atenção porque algum deste valor é CAPEX, outro é investimento. Ficamos com praticamente 10 mil milhões de euros livres para gastar. E o que é que tu farias com esse dinheiro no lugar da empresa? Pagar dívida, novas aquisições, se calhar distribuir dividendos, e é precisamente o que a empresa faz. Gastou mais de 6 mil milhões em dividendos e ainda reduziu a dívida em 4 mil milhões de euros. O dinheiro, ao que parece, não é um problema para esta empresa. 2023 é o único ano onde a dívida a pagar tem taxas variáveis e vai custar significativamente mais. Eu acredito que podem recorrer a um refinanciamento a taxa fixa para pagar parte desta despesa, pelo que, como disse, o dinheiro não vai ser um problema na gestão da dívida. Olhando para os fluxos de caixa com mais atenção, vemos precisamente as operações que vos mencionei anteriormente. Vamos lá então olhar rapidamente para o histórico da empresa e perceber como é que têm evoluído os indicadores financeiros para depois podermos estimar com algum fundamento os próximos anos. A receita, o EBITDA e o lucro líquido têm crescido a valores superiores a 10% ao ano na última década, o que é obviamente muito bom. As margens também são hoje superiores ao que eram no passado e é visível ali o impacto da pandemia durante o ano de 2020. A recompra de ações é praticamente negligenciável e o dividendo tem sido seguro com payouts abaixo dos 50%. Uma nota ainda para a expansão do múltiplo EV/EBITDA, que entre 2013 e 2016 era de sensivelmente 10 vezes, e hoje em dia está nas 16, muito por culpa das aquisições que fomentaram o crescimento e levaram os investidores a pagar um valor mais alto por esse crescimento. A nível de balanço, a evolução também tem sido positiva, com uma alavancagem hoje muito inferior de há uma década atrás, apesar de ter quase o dobro da dívida. Isto mostra que o endividamento trouxe resultados a nível de receita e que a empresa soube alocar bem esse capital. A métrica ROIC é sinónimo disso mesmo e vemos que evoluiu de 10 para os atuais 18%. No que respeita aos fluxos de caixa, conseguir esta empresa com um múltiplo de 16 vezes é um autêntico milagre, como aconteceu em 2019. A manter estes crescimentos deve normalizar nas 25 vezes, o que aumenta consideravelmente o nosso risco de entrada. E chegamos ao momento mais desejado. Eu vou usar 3 métodos para determinar aquilo que eu considero um valor justo para a ação da empresa. O primeiro é projetar o EBITDA até 2032 e usar o múltiplo EV/EBITDA para calcular quanto valeria a ação nessa altura. Até 2026 eu uso as projeções dos analistas e a partir daí uso o meu critério. Estou a ser conservador e a projetar um crescimento abaixo do histórico de 12% ao ano. E posso explicar-vos porquê. Hoje em dia a empresa domina sensivelmente 25%, num total de 312 mil milhões de euros do mercado dos itens de luxo.
assumindo que em 2032 esse mercado representa 450 mil milhões de euros e como o EBITDA ronda mais ou menos 30% da receita, a minha projeção daria uma receita de 207 mil milhões de euros em 2032. Retirando o segmento de vinhos, que representa atualmente 10% da receita, ficamos com 186 mil milhões de euros. Ora, isto significa que a empresa vai mais do que duplicar a receita até lá e dominar 40% do mercado. A primeira parte, seguindo o que a empresa fez no passado, onde também mais do que duplicou de 30 para 80 mil milhões, parece-me razoável. Já a segunda é um pouco menos credível. Ganhar 15% de cota de mercado em 10 anos parece demasiado. Aumentar as expectativas mais do que isto é esperar que a empresa supere o já de si excelente rendimento do passado e eu não quero correr esse risco. Ainda assim, obtenho um valor de 1.400 euros daqui a 10 anos, o que, face ao valor atual, representaria uma valorização anual de quase 6%. O próximo método é descontar todos os fluxos de caixa que a empresa vai gerar na próxima década e avaliar os mesmos ao dia de hoje. Como podem ver no gráfico, estes fluxos de caixa variam um pouco devido ao pagamento da dívida e na minha projeção essa flutuação vai continuar até 2027. De qualquer forma, sou novamente mais conservador, com crescimentos abaixo da média histórica e obtenho um valor intrínseco de 682 euros. Quero deixar ainda duas notas nesta projeção. A primeira é o peso que eu dou a cada cenário. Com a desaceleração económica, eu dou uma percentagem maior à projeção pessimista, ainda que o cenário base domine o total das projeções. De qualquer forma, seria muito interessante conseguir a empresa no intervalo entre os 600 e os 700 euros. E a segunda nota está relacionada com o valor a que desconto os fluxos de caixa. O porquê dos 9%. E para isso, eu uso uma pequena tabela que me mostra quanto é que custa à empresa a geração de capital, seja através dos capitais próprios, seja através da dívida. Como estou a projetar os fluxos de caixa referentes aos capitais próprios, uso um valor superior ao cost of equity. Nesta tabela também é possível perceber o valor criado pela empresa. Se gerar capital custa 5,5% e a empresa consegue um retorno de 18% sobre esse capital através do seu negócio, podemos dizer que está a gerar 12% de valor económico todos os anos. E esta é também normalmente a expectativa de valorização dos investidores a longo prazo. Para finalizar, o último método é olhar para o múltiplo preço-benefício mediano dos últimos 10 anos e multiplicar pela estimativa dos benefícios para este ano. O resultado são 761 euros, não muito abaixo do valor atual. Se eu usar um múltiplo da indústria de apenas 16 vezes, obteríamos 507 euros. Pessoalmente, gosto muito dos números da empresa, da diversificação por diferentes mercados, que se espera cresçam a 5% ao ano nos próximos tempos, do domínio de mercado e da excelente posição financeira da empresa, mas já não gosto tanto da alta exposição ao mercado asiático, nem do premium a que está neste momento. E para abrir uma posição, vou esperar que a oportunidade apareça abaixo dos 700 euros. Mas gostava de saber a tua opinião, assim que deixa lá o teu bitite na caixa de comentários. Esta foi novamente uma semana positiva para os mercados, exceção feita às bolsas brasileira, mexicana e portuguesa. Mas o positivismo fica-se mesmo por aí. A Hansbrand decidiu cortar o dividendo para poder usar os fluxos de caixa na redução da dívida e assim fortalecer a sua posição financeira. E se vocês olharem para os resultados de 2022, a amarelo, até faz sentido. Se a operação da empresa não conseguiu gerar fluxos de caixa positivos, onde é que acham que a empresa tem de ir buscar o capital para pagar o capex e os dividendos? Tem de se endividar. No caso da Hansbrand até consegue momentaneamente fazer uso de linhas de crédito junto dos bancos, mas é obviamente insustentável porque até essas linhas de crédito cobram juros. Felizmente a minha posição é de apenas $30 e, como aconteceu com a Lumen, eu vou procurar desfazer-me dela assim que recuperar da queda de mais de 26% na última quinta-feira. Mas os sinais preocupantes não se ficaram por aqui. A Alphabet, a Apple e a Amazon publicaram resultados e ninguém se ficou a rir. A Alphabet, dona da Google e do YouTube, apresentou uma queda dos benefícios líquidos de 21% para o ano passado, apesar da receita ter subido 10%. E porquê? Porque as despesas subiram 20%, impactando a margem operativa e traduzindo-se assim em menos benefícios. No entanto, e é por isso que eu defendo sempre que olhem para os fluxos de caixa, podemos ver que, apesar de partir de uma base bem diferente, acabam com fluxos operativos muito parecidos aos do ano passado. E uma das razões é a compensação por ações, que já discuti convosco num episódio passado, e que inflaciona artificialmente o rendimento da empresa. A Amazon foi também ela
ela um desastre. A receita a crescer perto de 10%, mas como as despesas cresceram muito mais, o lucro operativo reduziu-se a metade de 2021 e terminou o ano com um prejuízo de quase 3 mil milhões de dólares. Os fluxos de caixa contam novamente uma história bem diferente, mas se olharem para o capex dos últimos 2 anos, algo de errado não está certo. Então a empresa gasta 60 mil milhões em capex quando a operação traz pouco mais de 45, mas sobre isto vamos ter a oportunidade de explorar noutro episódio. Por fim, a Apple mostrou uma diminuição da receita, os custos a subir e os benefícios a sofrerem com isso. E até nem podemos dizer que é o impacto dos confinamentos no mercado asiático, quando as vendas regrediram em todas as regiões do globo e praticamente em todos os produtos. Apenas o segmento dos iPads e dos serviços apresentaram subidas. Assim que estes são porventura alertas de que a desaceleração económica é real e está prestes a chocar de frente com um mercado irrealista. Os bancos centrais Fed e BCE subiram as taxas de juros no valor esperado e mostraram vontade de continuar com subidas, pelo que ainda não vai ser desta que a Euribor normaliza. O portfólio esse fechou a semana nos 28% de valorização em dólares e recebeu 15 dólares nestes primeiros dias de fevereiro. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, subscreve o canal, usa o código DIVIDEND na Trading 212 para receber uma ação gratuitamente e segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde subo conteúdo mais frequentemente. Por fim, não te esqueças de partilhar a tua opinião sobre a empresa de hoje na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.